Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Com vocês aqui, o irmão Itamar Coutinho. Hoje eu quero apresentar para vocês um inário bem peculiar, bem interessante, bem curioso. Este é o segundo inário de jovens impresso aqui no Brasil. E muito bacana esse inário aqui, é um inário misto. A primeira parte é italiano e a segunda parte em português. Então é o inário de jovens. O inário de jovens ele era impresso separado do inário de cultos oficiais. Interessante é a cruz que vocês podem ver. A congregação não tinha problema nenhum com a cruz. Até, aqui está em italiano, o nome do inário fazendo o sinal da cruz. Então, essa primeira parte aqui, se eu não me engano, ele foi impresso nos Estados Unidos. Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui já é impresso mesmo no Brasil. Porque tem um inário desse que foi impresso só nos Estados Unidos. Que daí era só em italiano. Bacana que a história desse inário, dos inários de jovens em si, até o momento foi a única pessoa que abordou a história desses inários, que fui eu. Então, eu abordo bastante a história dos inários de toda a coleção completa. Eu tenho toda a coleção completa de todos os inários. Então esse aqui é um inário, ele é de 1930 e 1934. 1930 foi a parte italiana, 1934 a parte então em português. Então é um inário de jovens. Aqui está na sede antiga da Rua Uruguaiana, lá no Bom Retiro. Interessante que está na Igreja Velha, não é na atual lá. A atual é da década de 40. Foi impresso pela gráfica dos irmãos Espinas. Aqui ele traz a parte do prefácio em italiano. E lá do endereço então da igreja do irmão Franciscão lá em Chicago. Esse hino que está tocando ao fundo aqui, ele tem nesse inário. Então aqui tá os hinos de jovens em italiano. Bacana que a igreja então naquela época ela cantava em italiano. Então até o inário dos jovens também estava em italiano. Eles são... Ao todo são 40 hinos de jovens em italiano. Aí aqui no meio, então aí vem em português. Tá com o português antigo ainda. Também com o sinal da cruz. Aqui o prefácio ele já está em português, totalmente em português. Então vou mostrar o prefácio aqui para os irmãos. Bacana que o inário era utilizado para escolas dominicais. Isso que é bem interessante, que naquela época não era culto de jovens, e sim escolas dominicais. Tá vendo aqui, ó? Destinada às reuniões dos menores nas escolas dominicais, por todas as igrejas da mesma fé desse país, assim como de Portugal. Então bem interessante, que não, na época não era culto de jovens, e sim era escolas dominicais. Então aí 1934. Interessante que as escolas dominicais elas eram atendidas por irmãs. Tem bastante pessoas vivas daquela época ainda que podem até falar sobre essa questão aí, então, das escolas dominicais e das irmãs que atendiam essas escolas dominicais. E aí no ano de 1936, então, foi instituído a escolinha de jovens e menores. Mas antes disso era só as escolas dominicais.
Então, se os irmãos verem aqui, então do hino 51 em diante, ele já está em português. Uma pena que esse inário, infelizmente, ele não está completo. Ele vai só até o hino 40. Ele está faltando 40, ele está faltando 9 hinos na parte do italiano. Porque aqui ele já pula para o 51. Então aqui, o primeiro inário de jovens, ele era de 1928. O primeiro inário de jovens é até interessante que ele tinha bastante hino de funeral junto. E o primeiro então de 28, só que era só em italiano. Ele deve ter caído folhas desse inário, que pena. Aqui um hino bem conhecido, só que ele está um pouquinho diferente a letra. Em esta escola o tempo voa. Aqui o pessoal tudo conhece, é um hino bastante conhecido até hoje. De paz é o príncipe, depois acabou entrando no inário também, no culto oficial. E aqui então, um hino bem conhecido também até hoje. Só que muitos hinos ou trocou a letra ou acabou que eles modificaram, né, a letra, trocaram, tiraram. É o caso desse que está tocando, não existe mais no inário. Então tá aqui, inário de 1930 e 1934, inário de jovens, utilizado nas escolas dominicais. Isto aí, meus amados irmãos, outra hora eu volto para filmar então o inário de 1928. Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e no amor de Jesus Cristo. Graça e paz a todos.